A real é que eu gostei tanto de gravar assim que eu resolvi que meus vídeos serão assim agora. Luz solar, natural. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre um relato de um jejum que eu fiz de 22 dias e eu quero trazer para vocês alguns pontos em relação a ele. 22 dias de jejum. Como foi? Por que eu resolvi fazer isso? Da onde surgiu isso? O que acontece? Eu naturalmente, antes do meu aniversário, eu já tenho uns 4 anos que eu faço a mesma coisa. 7 dias antes do meu aniversário, eu tiro para fazer um jejum. E assim, nunca fiz mais que 7 dias. Esse ano eu iria para o Brasil e aí eu pensei, bom, então eu vou fazer o jejum antes de ir para o Brasil. Inicialmente, a minha intenção com o jejum era para alinhamento mesmo, sabe? Espiritual e tudo mais. E veio só uma intuição na minha cabeça de fazer. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer 7 dias. Só que aí a intuição chamou para fazer 21 dias. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer 21. Mas eu fiquei pensando, eu falei, mano, mas eu nunca fiz mais que 7, imagina 21. E aí minha mãe veio aqui em casa, e a gente conversando e tudo mais, ela virou e falou assim, uma menina lá da igreja vai fazer o jejum de Daniel, de 21 dias. Aí na hora eu já lembrei de mim, né? Aí eu falei, isso é confirmação, pra realmente eu fazer esse babado aí. E aí eu peguei, nesse mesmo dia eu já comi um fígado para dar, né? Porque o fígado ele tem todas as vitaminas possíveis. E aí comi, e naquele mesmo dia seria a minha última alimentação e eu comecei a fazer. E eu iria fazer até o final do mês 6, no dia 31. Então na minha cabeça eu ia fazer até o dia 31. E aí eu comecei a fazer o tal do jejum. E como de costume, né, os 3 primeiros dias são os dias mais desafiadores, porque é quando tá ativando os corpos cetônicos, então você tem ali nos primeiros dias ainda a vontade de comer e tudo mais. Mas depois os corpos cetônicos se ativam e aí fica, ó, coisa mais linda de meu Deus. E aí eu peguei e comecei a fazer, e engraçado que depois do terceiro dia, as coisas elas foram caminhando de uma maneira assim muito fluida. 7º dia eu não tinha fraqueza, sendo que nos últimos anos eu batia no 7º dia, já me dava uma fraqueza, já me dava, ai, preciso comer. Só que dessa vez algo me sustentava de uma forma tão bonita, ficou torto de novo. Algo me sustentava de uma forma tão bonita que eu simplesmente consegui fazer ali os dias, 7 dias, 14 dias. Espiritualmente falando, o que acontece quando a gente entra no jejum? Nos primeiros dias, o nosso ego, ele traz tudo aquilo que a gente precisa observar, tudo aquilo que é como se fossem as nossas sombras, elas praticamente, elas emergem assim, dos confins de todo o nosso campo. Então muita coisa acontece nos 3 primeiros dias, muitas coisas na cabeça, sabe? Muita informação, muita... tu não vai conseguir, tu vai parar com isso aqui, não vai dar certo. Muita coisa. E aí tu tem que se segurar ali nos primeiros dias, porque o ego ele faz de tudo. E aí tudo acontece, é bolo que chega, é gente que compra sei lá o que, e tu fica, putz, é um bolo delicioso que eu amo, que é o meu preferido. Fê, tudo acontece. E aí nesses 3 primeiros dias é onde o ego ele se manifesta de uma forma muito nervosa, assim. E aí depois do 3º dia, o espírito ele já começa a se movimentar, ele começa a trazer exatamente aquilo que você precisa enquanto orientação. Esse jejum de 22 dias, foi o primeiro jejum longo que eu fiz com pessoas em casa. Os outros jejuns eu sempre fazia sozinha. E isso me pegou assim de muitas maneiras, porque quando a gente entra no jejum, o nosso campo, a nossa aura, ela tende a expandir. A nossa aura, ela tende a expandir. Então, é como se muitas das coisas que as pessoas que estão ao meu redor, se elas sentem raiva, eu vou sentir daqui. Se elas sentem, por exemplo, medo, eu vou sentir aqui também. Eu sinto profundamente essas pessoas. E quem é sensível também sente profundamente o que eu estou sentindo. No caso, a minha irmã, nos últimos dias, ela tava numa fraqueza, ela tava, tipo, parece que, sabe, sem conseguir viver. E aí ela comia, nada satisfazia, ela continuava comendo, mas por quê? Porque eu estava acessando o campo dela e ela se alimentava, era como se houvesse também uma troca ali comigo.
E eu ficava assim, tipo, super de boa, ia pra academia, eu treinei durante todos esses dias e ia de boa, e a minha irmã assim, fraca. Então a gente chegou à mesma conclusão de que ela também estava acessando o meu campo, assim como eu acessava das demais. E então foi bem desafiador pra mim, bem desafiador. Muitas coisas aconteceram durante o processo, muitas clícias que eu achava, né, que era a minha versão ali, surgiram durante. Teve rompimento, teve desistências e, nossa, foi muito desafiador. E quando eu entrei no processo em que eu desisti de voltar, de ir para o Brasil, para mim ali abriu um portal gigantesco, onde o meu ego, ele veio à tona, assim, com todas as suas faces, e a única coisa que eu fazia era chorar. Chorar, me culpar, né, não me sentir suficiente e tudo mais. E, e aí foram muitas coisas, assim, tipo, eu senti muita tristeza, sabe? Parecia que eu, de verdade, estava morrendo em vida. A morte, né, de nascer de novo em vida é exatamente essa morte em que você morre para muitas versões de você mesmo. E o ego, ele não quer que você morra para suas versões, ele quer manter o personagem, porque é muito melhor você ser vítima da vida, é muito melhor você não assumir responsabilidades, é muito melhor você ser uma espécie de impinge. Impinge é aquela coisa que fica na carne, ela fica só comendo assim. Então, é muito melhor a gente colocar a culpa nas pessoas que passam na nossa vida, quando na realidade a vida como um todo, ela é milimetricamente manifestada por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente é, como a gente pensa, como a gente lida com ela. Então as pessoas, não tem equívoco no universo, né? As pessoas que se manifestam é porque está de acordo com o teu próprio campo energético. E o ego, quando ele vê que ele está perdendo essa comodidade, né, cômodo está da forma que está, ele entra em desespero. E veio muita coisa de criança. Nossa, não tenho palavras para definir assim como foi especificamente, porque só quem passa sabe. E é aquela coisa, né? Cada pessoa vai ter a sua própria experiência. Durante o processo, eu também acessei situações, estudos, conhecimentos que eu já tinha acessado há muito tempo, logo no início do meu rolê aqui de autoconhecimento, como por exemplo, manifestação, a parte de física quântica, algumas informações da própria Bíblia mesmo, que confirma muito da questão da manifestação. E aí eu fui fazer uma revisão interna onde a vida inteira eu percebi que eu manifestava exatamente o que eu estava vivendo. Às vezes eu estava ali no trânsito, um carro na frente, eu falava, vou ficar um pouco longe desse carro, vai que eu bato. Aí o cara, do Neida, mano, ele freava, quando eu via eu batia bem na bunda do carro. Ali naquele ponto eu já comecei a perceber que muitas das coisas que eu pensava, que eu sentia, eu criava. E aí eu acessei novamente esses conteúdos que eu já tinha tido acesso, mas eu sinto que o divino, ele tem o tempo certo das coisas, sabe? Essa energia que nos move, ela tem uma sabedoria só dela, assim. Então, por mais que eu já soubesse, que eu já tivesse experimentado aqui fisicamente em muitos momentos da minha vida, nesse momento em que eu estava me desfragmentando, que eu estava me descamando inteira, esses mesmos conteúdos apareceram. E aí eu olhei e falei, tava o tempo inteiro na minha cara, né? E aí aconteceu um novo despertar. E eu digo assim, que para acontecer esse novo, e isso eu falava tanto, eu escrevia tanto sobre isso, e hoje para mim, vivendo na prática faz tanto sentido, que para a gente viver o novo, a gente precisa se desfazer dos velhos, das velhas crenças, dos velhos personagens, das pessoas, muitas das vezes, dos lugares, das manias, daquilo que a gente acha que a gente é. Então, o tempo inteiro a gente assume algumas caixas, algumas personas, né, para viver isso aqui. Então, para viver o novo mesmo, tipo, morri aqui, viver o novo, eu preciso dar espaço para esse novo, porque ele não consegue se manifestar. Então, eu preciso ir para o vazio, eu preciso me esvaziar daquilo que eu acho que sou, que eu achava que era, para que o novo ele assuma.
Então foi um super processo de despertar, muito, muito intenso mesmo. Eu diria que um dos maiores da minha existência, porque tive muitas mortes mesmo, assim, muitas mortes. E esse foi foda, foi pancada. Porque a sensação é que o ego, ele simplesmente foi esfregado no chão, assim, e o divino falando, filha, passa pra mim o controle. Eu sei do plano. A gente fez junto esse plano. Eu sou tu é eu. Então, por que tu não tá confiando em ti? Por que tu não tá confiando na tua guiança? Por que tu não tá confiando no que tu tá sentindo? Por que tu tá desconfiando daquilo que tu sente? Sempre foi o teu centro. Ah, eu sinto isso e eu vou fazer isso. Eu sinto que isso... Então eu comecei a desconfiar de mim mesma. De pôr em xeque a minha própria percepção sobre a vida. E a gente tem uma mania muito louca, né? De dar o poder à vida, aos outros, de fazer a gente duvidar da gente mesmo. Sendo que tudo que a gente precisa já existe aqui dentro. E eu falava isso também, só que somente nesse processo é que eu tomei o cálice mesmo, cheio da consciência, onde eu me vi em um momento que eu falei, porra, eu sou uma fraude mesmo, né? E não é, muitas das vezes é o tempo que precisa acontecer. Se não fosse para acontecer da forma que aconteceu, eu não teria a intuição de ir para um jejum. Então, aconteceu um processo de rendição. E o que é esse processo de rendição? É quando a gente entende de uma vez por todas que a gente não tem controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as circunstâncias. Não temos controle sobre. A gente tem controle sobre aquilo que a gente escolhe para a nossa própria realidade. Controle, entre aspas, porque, de certa maneira, essa energia que me guia, essa energia que está se manifestando através de mim, ela já conhece o plano. Então ela só está falando, eu sei o plano, a gente combinou junto, eu estou consciente aqui, eu estou dizendo, você é um canal onde eu preciso que você receba o que eu estou te trazendo e que você manifeste isso. É isso que eu estou te pedindo. É isso que eu estou propondo para ti. Solta a porra do controle da tua vida e deixa que eu te guie. Então a rendição é exatamente a gente chegar nesse ponto em que eu ligar a câmera aqui, colocar a coisa e começar a falar sobre isso, não é à toa, não é, ai, vozes da minha cabeça, não, é uma vontade, é um sentimento que tudo isso traz a um movimento, uma ação de ligar aqui, colocar a cara no sol e falar de uma maneira em que eu estou totalmente trazendo aqui pontos de vulnerabilidade, né? Então, foi mais ou menos isso. Passei por esse processo de rendição, tive um período curto de casulo, porque como eu já tinha acessado muitas informações sobre, para mim foi muito fácil a integração, porque eu não sei, mas eu tenho uma capacidade muito louca de catar várias informações e criar meio que um mapa. E aí, para mim, na hora que eu olhei a informação como um todo, eu falei, ah, então é aqui. Então foi muito fácil, muito mais fácil para eu aceitar, eu diria. Porque tudo isso gira em torno da aceitação. Enquanto a gente não aceita o processo como um todo, seja ele bom ou ruim, é muito mais fácil aceitar o bom, né? Mas enfim, a gente sofre. O sofrimento vem da resistência. E aí, durante o processo, tive ali uns dias cabulosíssimos. Eu agradeço a todas as pessoas que me ouviram falar da mesma história várias vezes. Mas depois girou uma chave muito importante através de um acesso que eu fiz num sonho, porque mesmo eu acessando todas as informações e tudo mais, no sonho eu tive um acesso com uma figura interessantíssima que já mandou assim na minha cara. O teu eu superior, a tua porção superior a essa que tá aí encarnada, ela já sabe de todas as coisas, ela já colapsou a onda, já aconteceu. Só pedimos que você se deixe ser guiada. E deixar ser guiada quer dizer que o que vem de cima, eu não posso dizer se é certo ou errado. Eu só posso receber e fazer. Muitas pessoas não entenderão e tá tudo bem. Aí tá a confiança no processo, no Deus interno. Porque muitas das vezes vão falar, não é possível que ela tá falando isso. Sim, foi o que chegou pra mim, eu vou fazer. Então sempre ter essa oração também, onde eu me coloco à disposição de ser canal, à disposição de ser a palavra, a ação, o olhar, o toque divino, para que eu não faça de acordo com o meu entendimento, mas de acordo com a energia que me guia. Então o jejum como um todo, a nível espiritual, ele me levou para esse caminho onde eu consegui acessar exatamente
isso. E que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu já escrevia sobre, que eu já orientava as pessoas, mas que talvez essa porta interna precisasse ser aberta exatamente agora. O plano já é conhecido, então não existe erros, equívocos. Está tudo dentro do que foi previsto. O que pode acontecer é que quando a gente vai pelo ego, a gente dá uma alongada no caminho, mas ele vai levar exatamente para o amor, para o divino que existe em mim, que existe em ti, que existe em nós e que nos conecta. E uma das frases que eu guardei e que agora eu levo assim para minha vida é que o amor, assim como o divino, Deus, Pai, Mãe, vida, é inevitável. A gente pode rodar aqui essa vida toda, mas a gente vai chegar até ele, porque ele é inevitável. Eu sou inevitável, tu és inevitável. É isso então. Eu falei tudo que eu queria falar? Acho que sim, né? É isso.